Está na linha conosco. Você já está na linha conosco? Ah, então tá. Quero fazer aqui uma entrevista que eu estava querendo já na semana passada. Quando a gente fala na Lagoa Rodrigo de Freitas, minha gente, e da despoluição tão pretendida e ansiada da Lagoa Rodrigo de Freitas, sempre há dúvidas. Por que, afinal de contas, este relativamente pequeno espaço, espelho de água, tão bem localizado, numa área tão nobre, tão rica, né? Digamos, o Tietê e o Pinheiros, em São Paulo, estão numa área industrial, cortam áreas industriais pesadíssimas, passam por várias comunidades com diferentes níveis econômicos, socioeconômicos. Baía de Guanabara. Diferentes perfis. A própria Baía de Guanabara, bem lembrado, você tem na sua margem todo tipo de situação urbana, social, habitacional, distinta. Então você pode dizer, olha, aqui é mais difícil, né, de você controlar a poluição. Então, mas a Lagoa Rodrigo de Freitas está cercada por Ipanema, né, por Jardim Botânico, pelo Maitá, Copacabana, um pedacinho. Pouquinho ali, né? E tal. Então, só coisa fina, só papa fina. Por que a Lagoa Rodrigo de Freitas não é um exemplo de controle da poluição, né? A gente sempre se pergunta o que deu errado ou por que continua dando errado. Melhorou, mas continua sendo um local ainda sujeito a muitos problemas nessa área. Pois bem, agora está saindo um livro chamado Lagoa Rodrigo de Freitas, uma discussão centenária, do engenheiro Vitor Monteiro Barbosa Coelho, que está comigo na linha para tentar exatamente falar do livro que tenta responder a essa pergunta: por que tantos estudos, meu caro Vitor? Por que tantos investimentos? Por que tanto tempo? Somando tudo, não deu certo ainda para transformar a Lagoa Rodrigo de Freitas num exemplo de qualidade ambiental. Bom dia para você. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Vitor? Por que nunca deu certo tanta coisa feita na Lagoa Rodrigo de Freitas, investimentos, tempo, estudos, projetos? Por que a lagoa continua poluída? Olha, não é dizer que nada deu certo. Muitas coisas deram certas. Por exemplo? Por exemplo, a captação dos esgotos que antigamente iam em bruto para a lagoa. Uhum. Hoje em dia existe uma rede de elevatórias que jogam esse esgoto numa galeria que vai bater lá no emissário submarino. Tanto que a gente nota hoje em dia que realmente deu uma melhorada, né, estética na lagoa. Tá. Agora, é um caso difícil, porque a lagoa é urbana, como você mesmo mencionou. A lagoa é um corpo d'água urbano. Então, além do próprio esgoto que vai para dentro da lagoa, existe as águas pluviais. Uhum. Então, toda vez que chove, os primeiros 15 minutos, pelo menos, de chuva, vem cheios de matéria orgânica que está na rua, produto da lavagem das ruas, galerias de água pluvial, isso tudo vai para dentro da lagoa. Óleo dos carros no asfalto e tudo mais. Exatamente. Uhum. E além digamos assim, do esgoto e das águas pluviais, existem ligações clandestinas ainda que já foram feitas algumas incursões com aquele... Tem um carrinho visor, que anda por dentro da tubulação e vai filmando, vai mostrando as ligações clandestinas, e com isso você intima aquela casa, tal, a fazer as coisas, etc. Então é um trabalho quase artesanal. Mas muita coisa já deu certo. Tanto que a lagoa, hoje em dia, ela tem dado algumas satisfações, como foi no caso da Olimpíada, né? Uhum. Que graças a Deus não aconteceu nenhum problema de... Pois é, mas essa frase final sua e o que precedeu a Olimpíada em termos de notícias relacionadas à Lagoa mostra o quanto nós estamos ainda distantes de um padrão que pudesse ser compatível com um ambiente socioeconômico que cerca aquele espelho da água. Veja, até as vésperas da Olimpíada, o noticiário internacional, confesso também com um pouco de maldade adicional, especulava que poderia haver problemas para as provas que seriam realizadas ali.
Um noticiário americano chegou a dizer que mergulhar na lagoa, se os remadores mergulhassem na lagoa, poderiam contrair as mais variadas doenças. E você mesmo, um especialista, diz, pô, graças a Deus que não aconteceu nada. Quer dizer, esse é um padrão aceitável, digamos, para o histórico que você levantou no teu livro de tantos projetos, de tantos investimentos? Ou ainda não é. O ideal seria que realmente mais coisas tivessem feito. Em relação às águas pluviais, por exemplo, as galerias de águas pluviais, elas recebem quando elas estão vertendo água para dentro da lagoa, essa água deve ser esgoto. Se não está chovendo, deve ser esgoto, não é? Então, obviamente, foram feitas algumas estações elevatórias dessa água de tempo seco, essa vazão de tempo seco, e isso é julgado para outra rede de elevatórias que não são as de esgoto, são as de água pluvial, que também enviam essa vazão de tempo seco para o emissário submarino. Então, alguma coisa foi feita, mas ainda falta. Nos Estados Unidos eles tratam a água, as águas pluviais. Aqui a gente ainda está, como a gente acabou de conversar, tentando equacionar melhor o problema de esgotos. Quer dizer, então ainda falta, realmente falta muito. Essa coleta da água pluvial não existe, portanto, né? Não há ali uma rede de coleta das águas de chuva para evitar que elas contaminadas cheguem à lagoa. Não existe isso, nem projeto nesse sentido. Não existe nem projeto, porque é uma quantidade muito grande. Quando chove, realmente ela tem que ir para a lagoa, porque não tem tubulação que dê vazão a uma chuva mais forte. Tá certo. Né? Então, nessas ocasiões, hoje em dia a gente tem, aliás, quem opera é o município, opera uma rede de estações de coleta que mostram, digamos assim, diariamente os parâmetros do oxigênio dissolvido, a transparência, a temperatura, a salinidade. Então, isso tudo diariamente é monitorado e tem aquelas famosas bandeirinhas aí, que não sei nem se ainda estão funcionando, que para mim hoje em dia é meio difícil me locomover, mas de qualquer forma, essas bandeirinhas mostram verde, amarelo e vermelho. Então, pelo menos te dá um aviso. E aí você alguma coisa pode fazer, por exemplo, mexer com a comporta do Jardim de Alá, abrir ou fechar. Se a maré está alta, você abre a comporta e isso entra. Obviamente, se a comporta não estiver entupida com areia. Claro. Então é todo um sistema muito precário. Ali no Jardim de Alá, essa semana, Rodolfo Schneider, até com dano para o paisagismo feito ali, depois da obra do metrô e tal, aquilo ficou tudo muito bonitinho. Esse fim de semana, durante essa semana, uma draga entrou ali no Jardim de Alá, danificou ali a área já ajardinada e tal, para fazer a retirada da areia do canal, para essa finalidade aí. Bom, deixa eu te perguntar, Vitor, só para concluir, desde quando a Lagoa é alvo de projetos para ambientais? Há muito tempo? Qual foi o primeiro que você tem notícia? Olha, o primeiro que está no livro é um estudo de um francês que foi chamado aí, porque o imperador de vez em quando trazia técnicos, etc., era uma pessoa ligada a esses assuntos. Isso foi em 1850. Poxa! Já com preocupações de natureza ambiental na Lagoa Rodrigo de Freitas? Já com preocupações ambientais. Já naquele tempo, já alguns estudos mostravam que era necessário fazer a troca de águas, a renovação de águas, trazer a água do mar para dentro da lagoa, para enriquecer com oxigênio dissolvido, com sais minerais. Tudo isso era objeto, digamos assim, de estudo. E de lá para cá, tanto que o título do livro é Discussão Centenária, é realmente uma coisa
mais de 100 anos. Foram muitos projetos? Mais de 50 projetos? Foram. Muito mais. Foram entre 50 e 100 projetos, entre os maiores e menores. Bom, você vê perspectiva da Lagoa ficar num patamar, digamos, melhor do que esse de bom nível, de bom nível? Você vê esse horizonte? É viável isso? Olha aqui, nós agora estamos passando por uma crise braba. Eu não tenho muita esperança de fazer investimentos nem na Baía de Guanabara, nem na Lagoa. Eu não tenho muita experiência, digamos assim, não tenho muita esperança. Tá. Porque é uma crise... Olha, mas independentemente da crise, você diria que com algum investimento aceitável é possível salvar a Lagoa Rodrigo de Freitas de forma definitiva? Como alguns lagos urbanos do primeiro mundo são limpos, por exemplo. São limpos porque tem todo o esgoto coletado e eles, nas águas de chuva deles, é uma água de chuva mais limpa, porque a nossa água de chuva aqui traz toda a contribuição das favelas. Claro. A chuva lava aquelas áreas faveladas ou comunitárias. E leva para os pontos baixos. É o que você vê no costão da Niemeyer, né? É o que você vê na língua negra de Copacabana. Exatamente. Tá bom. O Vitor, me diga uma coisa, o seu livro já foi lançado já? Foi lançado no dia 8 de novembro. Tá ótimo. Então, olha, minha gente, eu conversei aqui com o Vitor Monteiro Barbosa Coelho, autor do livro Lagoa Rodrigo de Freitas, uma discussão centenária. Esse livro está disponível aí nas livrarias da cidade, a Travessa, a Brooks, a Cultura, a Arlequim, Folha Seca, Argumento, por 60 pratinhas o livro, que mostra que desde o século retrasado, a Lagoa Rodrigo de Freitas vem sendo alvo de preocupações em relação à sua qualidade, à qualidade de suas águas, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Meu caro Vitor, um abraço para você, muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço para você também, sucesso no programa. Obrigado, querido, um abraço.